Olá, tudo bem? Graça e paz. Boa noite para os irmãos. Que bom estar com vocês aqui, né? Mesmo estando longe, mas eu creio que o Senhor tem nos unido pela sua palavra, pelo Espírito. E eu queria compartilhar um texto que está lá em Salmo, e eu queria convidar os irmãos para estar abrindo lá em Salmo 96. O Salmo 96, ele fala de tributo à glória e à majestade de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia, de muitas preocupações e talvez uma mistura aí de ansiedade com preocupações do dia a dia, mas esse salmo ele fala algo interessante. Podemos ler? Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glórias e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra, e exulte, e ruja o mar e a sua plenitude. Foguem o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, e na presença do Senhor, porque vem e vai julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Nós vamos ter um período agora de canção, de adoração, mas eu queria convidar você para estar orando junto comigo, tá bom? Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, te louvamos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é glorioso, sabemos que as obras do Senhor são perfeitas, e nós entregamos, sim, Senhor, esse tempo diante do Senhor. Traz ao nosso coração, Pai, essa certeza de que o Senhor é um Deus que é grande, que é maravilhoso, o Senhor que tem o poder nas mãos. Sabemos, ó Pai, que tudo está diante da sua soberana vontade, Pai. Por isso nós nos alegramos, Pai. Essa é a certeza que temos, porque podemos confiar no Senhor, podemos confiar naquilo que o Senhor já fez e naquilo que o Senhor fará. Por isso nós nos alegramos nessa noite, Pai. Pedimos para que o Senhor esteja tomando nossos corações, trazendo consolo aos nossos corações, Pai. Pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Chamar a adorar o Senhor juntamente comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus, sobre toda a terra e céus. Porque Ele vive, nós podemos ter esperança. E se tem um povo que pode ter esperança, somos nós, filhos de Deus. Amém? Quero te convidar a cantar, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Olá, queridos, mais uma vez, graça e paz, que Deus continue enchendo o coração de vocês. Que bom que Deus tem nos alegrado com a sua palavra, Como nós temos tirado esse tempo para estar orando uns pelos outros, nós temos vários motivos de oração. Mas antes disso eu queria ler ainda em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, fala da oração do Pai Nosso. E o texto fala o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, querido? Eu queria estar convidando você a estar orando, Que a gente começasse a orar agora. Eu sei que nós já temos orado uns pelos outros, mas eu creio que existem vários motivos para a gente estar orando. Ore pelo governo, ore pelas pessoas que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, ore pelas pessoas que estão ainda no trabalho, têm estado nas ruas e precisam trabalhar, como a polícia, as pessoas da limpeza, e que a gente possa estar orando, orando por eles, para que Deus guarde, para que livre, e continue orando uns pelos outros, ore pela família, ore para que Deus traga no coração, a paz dele ao nosso coração. Acho que o que mais precisamos agora é refletir um pouco mais daquilo que Deus está pensando sobre nós, aquilo que Deus quer que nós oremos, não aquilo que a gente acha que deve orar, mas vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse tempo, amém? Então convido a você a estar orando diante do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor e te agradecemos, Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado porque, mesmo estando longe, Pai, nós estamos perto, estamos unidos pelo Espírito. A Tua palavra nos une, ó Pai. A Tua palavra diz que nós somos um no Senhor. E como igreja do Senhor, Pai, nós queremos sim, Jesus, orar, Deus, pelos governantes. Queremos orar, ó Deus, esse governo que tem estado aí, Deus, talvez vivendo um momento tenso de decisões, de tomada, de resolver a situação, Pai, e que muitas vezes tem levado as questões tão radicais e tão meio de forma contrária. Mas nós queremos sim, Jesus, orar para que a paz do Senhor esteja tomando o coração desses homens, que eles possam governar, ó Deus, segundo a vontade do Senhor, que o Senhor dê direção, traga equilíbrio, Deus, que eles sejam mesmo tomados pelo Senhor. Nós cremos no poder do Evangelho, nós cremos no poder soberano do Senhor, e nós clamamos sim, Jesus, para que o Senhor esteja intervindo em cada decisão, Senhor, que eles vierem tomar com relação ao Brasil, com relação à nossa economia, com relação ao coronavírus, com relação às famílias. Deus, que eles possam tomar uma decisão equilibrada, que eles sejam tomados, Pai, de um temor, ó Deus, que eles não façam nada segundo a intenção do coração deles, ó Pai. Eu creio que o Senhor pode agir nisso, mas também nós queremos orar também, Pai, nos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, pelas pessoas ali, os camareiros, Pai, as pessoas da limpeza. Oramos por essas pessoas, ó Pai, que têm se doado, que têm estado ali em zona de risco, que têm colocado as suas vidas, ó Pai, em risco, mas estão ali porque eles amam Deus, eles estão ali porque eles amam a sua profissão, eles amam o que faz, e a vida, ela está acima de tudo, Pai. Por isso nós oramos por essas pessoas. Oramos também, Senhor, pelas pessoas da segurança, aqueles que cuidam da segurança do dia a dia, Senhor. Oramos por eles, Pai, para que o Senhor também esteja guardando também, Senhor, porque eles estão expostos, eles estão também diretamente lidando, Pai, com questão da segurança, mas também estão com suas vidas sendo comprometidas, Pai, com o vírus.
mas sabemos que o Senhor é maior do que tudo isso, Pai. Nós cremos no Senhor e cremos no seu poder. Oramos também, Senhor, pelas nossas famílias. Oramos para que o Senhor traga paz ao nosso coração, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo onde nós paremos para se importar, ó Pai, uns com os outros, para que a gente possa entender a necessidade, Pai. Não deixe que a gente fique meio ociosos, meio entediado com a situação, mas que possamos parar nesse tempo para entender qual é o propósito do Senhor para nós como igreja, né? Para que o Senhor nos dê direções claras, que possamos ter uma palavra, Deus, de ânimo, que possamos encorajar uns aos outros, que possamos compartilhar, ó Deus, uns aos outros daquilo que o Senhor fez, das suas maravilhas, ó Pai, para que o Senhor continue alegrando o nosso coração, Pai. Obrigado por tudo. Continua conosco nesse tempo, que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, conduzindo a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Também nós queremos abrir agora, né, o espaço devido a essa mudança, né, de estar longe. Seria um momento de testemunho, mas se você tiver algo no seu coração e quiser testemunhar, você é livre, você pode, talvez aí na sua casa, compartilhar algo, enviar para o nosso pastor Kennedy aqui, ele vai saber o que fazer, tá bom? E que Deus abençoe. E também agora nós temos o momento também do dízimo, né, que é um momento, né, para que ele serve para a manutenção da igreja. Então, você que está aí com o seu dízimo, sua oferta, e talvez não sabe como, né, fazer chegar até nós, se você pode fazer transferência, você pode entrar em contato com o Kennedy, ele prontamente vai estar enviando a conta da igreja, né? Ou se quiser também, a gente pode estar se deslocando, né? Está indo até você, amém? Então nós contamos com a sua presença e continue orando, continue intercedendo, continue sendo igreja onde você está, né? Onde nós estamos, né? E que o Senhor nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. E Deus abençoe. Boa tarde, graças a Deus, irmãos e irmãs da Igreja Vida, sejam todos bem-vindos. Nosso culto online nessa tarde de domingo, dia 29 de março. Queria chamar os irmãos e irmãs a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Queremos continuar lendo capítulo 6, a partir do verso 9. Vamos localizar aí. Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 9. Vai dar um pouco do mundo localizar. Mateus, capítulo 6, o verso 9. Amém? Podemos orar? Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por esse tempo em que, por tua graça, podemos estar aqui compartilhando a tua palavra, mesmo distante fisicamente, não estamos juntos presencialmente, ó Deus, mas estamos agora conectados pelos meios, pelas mídias, de forma online. Te agradecemos, ó Deus, por tua graça, ó Deus, de podermos repartir da tua verdade. Oramos como igreja, ó Deus, para que a verdade do Senhor seja ministrada no nosso coração, que nós sejamos edificados, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê discernimento, ó Deus, para que nesse tempo de pandemia, nesse tempo crítico que estamos vivendo na nossa nação, em todo o país, o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, de fato, ó Deus, viver segundo a riqueza e a grandeza do nosso chamado em Ti. Fala o nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Domingo passado, né, nós começamos a compartilhar sobre esse texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, né, a oração do Pai Nosso. Nós compartilhamos que, na verdade, os discípulos queriam aprender a orar e Jesus ensina. E é muito significativo o que ele ensina, né, na oração do Pai Nosso. É muito rico. Apesar de toda a dificuldade que os discípulos viveram, né, a dificuldade que eles tiveram no decorrer da caminhada com Jesus, e eles não aprenderam, né, aparentemente parece que eles realmente não aprenderam a orar, mas quando a igreja se torna de fato o corpo de Cristo, na vinda do Espírito Santo em Pentecoste, quando o Senhor, né, visita a igreja e passa a habitar a igreja, nós vemos claramente nos textos de Atos dos Apóstolos e nos textos, nas cartas dos apóstolos, como a igreja orava, como que a oração tomou um vulto, tomou uma importância decisiva no meio da igreja. E como é que eles compreenderam, né, de fato, que é pela habitação do Espírito de Deus, porque o Pai e o Filho vieram habitar juntos, eles entenderam a importância da oração. Né, da oração, principalmente quando nós percebemos que a viver um ato espiritual, né? Que nós somos seres espirituais e que nós desejamos, na nossa caminhada cristã, realmente manifestar a nossa humanidade em Cristo, porque Cristo, ele é o novo homem, né? Ele é a revelação de Deus para o homem, o resgate, né, daquilo que foi perdido por causa do pecado. E a oração começa dizendo, né, Pai Nosso. E é muito significativo nesse tempo a gente voltar, né, compartilhando novamente sobre essa perspectiva, porque nós temos muito perdido a perspectiva de ser nosso, e muitas vezes nós oramos a um Deus exclusivo. Nós vivemos uma época em que, aparentemente, Deus é um Deus exclusivo das pessoas e que tem que atender suas necessidades exclusivas, seus interesses particulares. E o Jesus ensina a orar ao Pai Nosso, né, porque Ele é o nosso Pai, porque nós somos igreja, nós somos povo de Deus, nós somos o corpo de Cristo, e nós temos que, de fato, orar ao nosso Pai, orando em favor das nossas necessidades, mas orando também em favor do nosso chamado, o chamado que nós temos nele, que se cumpre nele. Tanto que Jesus orienta e começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E eu quero me ater por enquanto também a essa parte, que foi o que nós compartilhamos, eu quero, né, continuar compartilhando com a igreja nessa perspectiva. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Vá um pouquinho à frente comigo na palavra mesmo, capítulo 6, um pouco à frente, verso 25. A gente compreender um pouco a respeito da vontade de Deus e daquilo que às vezes tem nos deixado ansiosos e o que a vontade de Deus diz, a palavra de Deus diz a nosso respeito. Qual que é a orientação? Então, o verso 25 de Mateus 6 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois amanhã dará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, Jesus continua aqui, né? Ele está ministrando aqui no Sermão do Monte, dizendo, ensinando
a respeito, então, de que, orando na oração, que nós devemos buscar a vontade de Deus e que nós devemos buscar o seu reino, né? Que nós não estamos buscando o nosso reino, né? Que nós devemos buscar o reino de Deus, o propósito de Deus e a vontade de Deus. E a oração de Jesus em relação a essa preocupação, essa ansiedade pela vida, é porque isso é fruto de incredulidade, é fruto de não crer que Deus há de cuidar de nós, de não crer na palavra de Deus, nas suas promessas a nosso respeito. Talvez a nossa dificuldade seja essa, né? Muitas vezes a nossa ansiedade ela está ancorada na incredulidade de duvidarmos do cuidar de Deus e de termos preocupação por demais em relação à nossa vida e perdemos a perspectiva do nosso chamado. A gente às vezes está olhando muito mais para essa vida, né, da existência, das necessidades diárias, que Deus sabe, que Deus compreende, que Deus cuida, que Ele fala que vai prover e que a gente deve cuidar da verdadeira vida, do chamado que Ele tem para nós como igreja, porque Deus, desde o princípio, desde os primórdios, Ele vem se revelando. E a vontade de Deus é revelar-se através da igreja. A vontade de Deus é que a sua glória seja conhecida. O pecado nos afastou a humanidade da glória de Deus. A palavra de Deus fala que todos pecaram e todos carecem da glória, da presença de Deus. E é propósito de Deus, claro, na sua palavra, manifesta na sua palavra, é vontade de Deus que a igreja seja essa expressão da vida de Deus. E a igreja precisa conhecer, então, a sua vocação. A igreja precisa conhecer a sua vocação como boca de Deus, a sua vocação profética, que alguns às vezes não compreendem, mas a vocação profética, nós podemos perceber no Antigo Testamento que o profeta era alguém que tinha o privilégio de conhecer a vontade de Deus, de conhecer aquilo que Deus estava fazendo. Nós temos que nos lembrar que o nosso Deus é um Deus que tem um propósito, que ele tem um propósito eterno. E que esse propósito de Deus é desde a eternidade, desde antes da criação do mundo, o propósito existe. Deus não está dependendo dos acontecimentos para definir o que ele vai fazer, não. O propósito de Deus já está estabelecido. Deus tem um propósito em relação ao homem de estabelecer uma família, de ter uma família, de ter comunhão com o homem. Essa comunhão se perdeu no pecado, na queda, esse foi o grande prejuízo, a morte foi exatamente perder essa relação. Por que aconteceu? A vida deixou de funcionar. É que a gente vê morte com uma perspectiva errada, às vezes. Na perspectiva, né, da palavra de Deus e na vida dos hebreus ali, dos judeus, a morte significava alguma coisa que não funciona mais. A gente fala assim, mas o homem não morreu, ele não teve a morte física, né, naquele momento, mas deixou de funcionar, ou seja, o homem deixou de cumprir o seu propósito. Ele perdeu sua perspectiva. Porque nós deveríamos viver na comunhão com Deus, na dependência de Deus, sustentado por Ele, tendo comunhão com Ele, vivendo pela sua palavra. A palavra de Deus diz que tudo veio a existir da sua palavra, de tudo Ele criou. E a nossa vida depende de continuar sendo alimentada pela sua palavra. Mas a proposta foi exatamente que nós fôssemos Deus. O pecado foi essa nossa tentativa de sermos autossuficientes, de não sermos dependentes, de viver para nós mesmos, e isso rompeu com a comunhão bendita. E nisso nós nos perdemos. Agora Deus está restaurando isso, restaura em Jesus, porque é em Cristo que nós temos nossos pecados perdoados, é em Cristo que nós somos redimidos, é em Cristo que nós somos vivificados, somos regenerados, recebemos um novo Espírito, recebemos o Espírito de Deus como habitação e nos tornamos o corpo de Cristo, nos tornamos a habitação de Deus, o povo de Deus. E agora nós podemos funcionar como deveria ter funcionado. É possível voltar ao princípio, ao propósito de Deus quando nos criou. Deus está separando um povo seu. E Deus deseja que nós sejamos nessa geração, nessa época, essa manifestação da sua vontade. Assim como Cristo é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e Ele veio através da sua vida mostrar o propósito de Deus, o seu amor, a sua graça, manifestou, né, a misericórdia, o perdão, no propósito de nos chamar de volta a essa relação bendita com Deus. A igreja deve continuar isso, porque assim como Jesus foi enviado, ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 20, diz assim, Jesus disse para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então a igreja é uma igreja enviada. E nós precisamos lembrar desse chamado, desse propósito que nós temos nele, né, de buscar o reino.
E esse é o reino que nós devemos buscar. O buscar o reino é você buscar algo que está de acordo com a vontade de um rei. Ele é o rei. E ele tem uma vontade bendita. E nós devemos buscar a sua vontade. E a palavra nos chama a orar para conhecer a sua vontade. Né? E a oração ela é mais do que palavras. A oração é mais do que uma introspecção. A oração é uma relação com Deus, é uma relação muito mais parecida com uma relação entre amigos que compartilham o seu coração e que conhecem o coração um do outro. Apesar de ser uma comparação muito rasa perto da relação que nós temos com Deus, ela exemplifica a relação com Deus quando Deus reparte o seu coração conosco. E Deus nos chama à oração nesse tempo como igreja, porque Ele deseja repartir o seu coração conosco, porque Ele deseja ministrar o nosso coração nos lembrando do chamado que Ele tem, do que Ele está fazendo. Irmãos, nós precisamos nos lembrar, a igreja precisa se lembrar que nós somos a igreja que está fazendo parte desse momento da história, que está vivendo esse momento da história por um propósito divino. Nós não estamos aqui e a pandemia do coronavírus aconteceu por um acaso e de repente nós estamos aqui. Não, Deus é Senhor, Ele é onisciente de todas as coisas, Ele tem conhecimento de todas as coisas. E Deus escolheu a mim e você nessa época, às vezes a gente não consegue perceber que existe um propósito. Nós não estamos aqui por um acaso, não é uma coincidência de eu e você, de nós estarmos vivendo nesse tempo da pandemia do coronavírus. Tudo faz parte do plano de Deus em revelar-se. Então eu preciso olhar para essa pandemia, olhar para essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, na nossa cidade, na nossa casa, e me lembrar de uma coisa: tudo faz parte do plano de Deus em revelar-se. Deus tem um plano extraordinário e nada foge a esse plano. Mesmo nessa situação, Deus deseja revelar-se e nós precisamos aprender a discernir esse tempo. É interessante porque nessa época de pandemia, a gente recebe mensagem de tudo quanto é lugar, né? O WhatsApp é uma coisa impressionante. O que chega de mensagem é uma coisa incrível. E chega mensagem de tudo quanto é jeito. E chega mensagem de gente chamando para orar. Né? E só que eu fico pensando, olhando os motivos da oração. E muitas vezes os motivos da oração de muita gente que tem colocado, eu não vou entrar no mérito de quem, o que e tal, não vou entrar muito nesse mérito. Mas eu vejo muita gente orando para Deus livrar a igreja. Orando para Deus me livrar do problema. E nós não estamos entendendo, então. Não estamos compreendendo, né, quem nós somos nesse tempo. A gente ora porque a gente quer que Deus nos livre das situações. Enquanto nós devemos orar para que a gente entenda qual é o nosso significado nesse tempo. Como é que eu posso ser nesse tempo um farol? Qual é o protagonismo que a igreja tem nesse tempo? O que Deus deseja nesse tempo em relação, por exemplo, à minha casa e à minha família? Porque dentro do seu propósito em revelar-se a todos e resgatar o perdido, Deus sabia que ia acontecer isso. E nós estamos vivendo esse momento com o conhecimento de Deus e pela permissão de Deus. E o propósito de Deus não mudou. Então nós precisamos orar para que, conhecendo a vontade de Deus e revelar-se, então que a gente seja transformado. Porque eu acho que o maior prejuízo que a igreja evangélica brasileira pode sofrer nesse momento é o prejuízo de não ser transformado. É o prejuízo de não se arrepender. É o prejuízo de não perceber aonde nós nos perdemos como igreja, onde nós temos errado, onde nós temos deixado de cumprir o propósito de Deus, aonde nós temos sido incrédulos e voltar à vontade de Deus. Porque, na verdade, nós podemos estar fazendo muitas coisas. A gente às vezes está realizando muitas coisas como igreja, mas nós podemos estar fazendo muita coisa como tirados. Tem muita gente fazendo muita coisa nesse tempo como igreja. Mas o problema é o motivo. Porque às vezes a gente não está fazendo aquilo que tem que ser feito pela revelação que nós temos de Deus. Mas a gente faz às vezes com motivo de se livrar, com motivo de não ter um prejuízo maior. Existe uma preocupação com muitas áreas, a saúde, a econômica, mas qual que é o nosso maior motivo? O que está por trás das nossas motivações? É o tempo de nós sondarmos o nosso coração, de nós relembrarmos quem nós somos, de nós não ficarmos preocupados com comida e bebida, de ficarmos preocupados com essa situação, que isso pode dar, apesar de toda a gravidade que existe em torno disso.
mas preocuparmos nessa época de nós sermos um farol. Porque eu acho que em meio às trevas que está instalada em muitas coisas, em muitas situações, nós precisamos ser um farol. É tempo de nós orarmos para nós sermos um farol, por exemplo, diante de toda essa falta de infraestrutura do país, de nós sermos um exemplo de pessoas que vão apontar o caminho. Então, eu preciso ser o exemplo daquele que aponta o caminho. Na minha casa, nessa época, nós precisamos apontar o caminho nessa situação. Que caminho que eu estou apontando nessa situação, nas minhas relações? Será que nós estamos apontando o caminho do amor, o caminho da graça, o caminho da misericórdia? Eu acredito que a grande pandemia do nosso país, perdão, da nossa nação, do mundo, de todas as nações, a nossa pandemia pior não é do coronavírus, mas é a pandemia da indiferença. Nós vivemos uma sociedade indiferente. E isso é um risco muito grande para a igreja. E a igreja foi afetada por essa pós-modernidade individualista, em que nós somos indiferentes ao que está acontecendo no mundo. E isso, para mim, é muito assustador. Quando a gente perde essa perspectiva, em que nós ficamos indiferentes àquilo que está acontecendo à nossa volta e queremos garantir. Eu vi muita gente, muitas vezes, colocando essa situação de pandemia, o seu ponto de vista, e estando absolutamente indiferente àquele que está próximo dele. Então eu quero, nesse momento, resguardar os meus interesses. Mas existe uma indiferença muito grande. E como se a gente quisesse garantir aqui a nossa situação. Então, de vez de nós queremos, assim, Deus nos transforma para nós sermos quem nós devemos ser, para nós sermos nessa época que o Senhor já conhecia e que na história está acontecendo, que nós sejamos aqueles homens e mulheres que vão fazer diferença, que vão ser voz de Deus, que vão apontar o caminho, de ser homens e mulheres que de fato vão ser como luz na escuridão, que vão conduzir as pessoas pelos caminhos da promessa de Deus. Nós temos aquele povo que vai levar o povo para a terra da promessa. Porque existe uma promessa em Deus, existe uma promessa em Jesus Cristo. E nós temos que ser aquele povo que conduz este mundo perdido, as pessoas para a terra da promessa. E a terra da promessa está em Deus, está em Cristo Jesus. Ali reside toda a promessa, Ele é a grande promessa. A vida está nele, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Então nós devemos ser as pessoas que estão caminhando. Mas às vezes nós queremos que Deus faça uma intervenção e venha nos livrar da situação. E quando Deus deseja nesse tempo transformar a igreja, preparar a igreja, para que a igreja caminhe nesse chamado de conduzir as pessoas pelo caminho da promessa, no caminho da promessa que chega até a terra da promessa, daquele lugar que Deus tem preparado. Nós temos que ser homens e mulheres que caminham pela certeza, pela convicção do que Deus está fazendo, pela convicção de que Deus não está perdido, pela convicção de que Deus não está sem direção, de que Deus sabe o que está fazendo e que as promessas de Deus cumprirão. Caminhando assim nessa fé, nessa certeza, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E se existe um lugar que nós temos que estar semeando a nossa fé, é no terreno de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, significa nós praticarmos essas obras de justiça, que é semear no terreno de Deus. Porque é ali que tudo floresce. E às vezes nós estamos semeando no nosso terreno, no terreno dos nossos interesses, no terreno da minha conveniência. A gente tenta, às vezes, lançar a nossa fé nesses lugares. E nesse lugar não produz nada. Mas quando nós lançamos a nossa fé no terreno de Deus, o que significa a vontade de Deus, esse frutifica. E esse é o chamado de Deus. Por que vocês andam ansiosos? Homens de pequena fé. Por que vocês não estão semeando naquilo que eu já estou falando para vocês? Eu não tenho mostrado a minha vontade? Por que conhecendo a minha vontade, vocês não estão semeando no terreno da minha vontade? Esse é tempo de semear no terreno da vontade de Deus. E muitas vezes a igreja tem semeado no terreno dos nossos próprios interesses. E isso não produz fruto. Não produz o fruto da justiça. E Deus está nos chamando para esse tempo. Quando eu fico pensando nesse tempo, do que Deus nos chama a fazer, e como esse reino também, quem é esse reino? A palavra de Deus é muito clara, que Deus é amor. Então o reino de Deus é um reino de amor. Eu fico pensando, irmãos e irmãs,
como que essa situação do coronavírus expôs a fragilidade da nossa nação e as nossas grandes dificuldades, as nossas grandes debilidades. Eu fico pensando que a diferença dessa nação é tão grande que nós ficamos indiferentes a um modo de viver que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Como é que nós nos acostumamos, eu fico pensando na nação brasileira, que viver em favela é um modo de vida. Como é que eu posso me acostumar e achar que é um modo de vida as pessoas viverem sofrendo nas filas dos hospitais? Como é que nós nos acostumamos com isso? Nós estamos tão preocupados com as mortes com o coronavírus, e a gente não deve deixar de se preocupar com isso, mas por que nós nos preocupamos com as milhares de pessoas que estão morrendo por causa da corrupção? Por que nós não temos sido, às vezes, exemplo? Por que no meio nosso, no meio político, os ditos políticos evangélicos, a bancada evangélica, não está apontando o caminho que leva à prosperidade da nação, do homem, porque a prosperidade do homem está em amar ao outro, porque amamos em Deus. Por que nós não estamos sendo esse exemplo? Então nós temos que orar por essas autoridades, para que cada um deles lembrem do chamado que tem. Porque essa talvez seja uma coisa muito difícil nesse tempo, em que a igreja não tem sido cumprido o seu protagonismo. Nós deveríamos ser protagonistas em todas as áreas, no sentido de apontar o caminho. Por que nós não estamos preocupados com isso? Então, hoje é muito assim, eu quero que Deus me abençoe e me dê uma boa condição. E a gente tem dificuldade de se preocupar com aquele que está vivendo a dificuldade. Enquanto Deus se preocupa, a palavra de Deus manifesta a vontade de Deus, e é por isso que Jesus ora. Vocês devem orar, assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para que essa vontade seja feita através da disposição do nosso coração, no poder do Espírito servir a Deus. E nós servimos a Deus na sua vontade. Por que nós nos acostumamos com essa situação caótica da saúde? A minha oração é que depois desse tempo de coronavírus, a igreja seja um instrumento de Deus para conduzir essa nação, para sair dessa situação. Nós estamos preocupados, não vai ter lei para as pessoas que vão ter problema com o coronavírus. Mas enquanto estão padecendo durante todas essas semanas, meses, anos, décadas, nós nos acostumamos com isso na nossa nação. É impressionante isso. Isso chama muito a nossa atenção. Nós nos acostumamos com a situação da educação. Nós perdemos a perspectiva. A igreja perdeu a perspectiva de ser, às vezes, a referência na educação, de ensinar aos filhos os verdadeiros valores, de ser o exemplo da importância da família, da importância de ensinar aquilo que é mais relevante, mais importante, de preparar as pessoas para viver. Nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos, entregando nas escolas. E o Brasil tem sofrido com um monte de ideologias, etc. Depois a igreja fica brigando com essas questões, que é uma perda de tempo, porque a igreja não tem que ficar debatendo, polarizando, brigando, julgando as pessoas, como a gente tem visto isso em qualquer lugar. Nós devemos ser aqueles que ensinam. Se nós queremos que haja uma mudança na educação do nosso país, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ser o exemplo. A igreja tem que ser o exemplo. Se nós olhamos para a situação das famílias, nós estamos vivendo essa situação de várias ideologias, de tentar implantar isso e aquilo, mas esse não é o grande problema. O grande problema é que a igreja deixou de ser a referência e ela perdeu seu protagonismo em relação à família. Então, as famílias disfuncionais que existem hoje, muito tem a ver com a omissão da igreja. Então, Deus nos chamando para manifestar a sua vontade, nós sabemos a vontade de Deus para a família. Então, nós temos que ser o melhor exemplo de casamento. Nós temos que ser o melhor exemplo de ser pai e de ser mãe. Nós temos que ser o melhor exemplo de ser filho e de ser filha. Nós temos que ser o farol. Nós temos que ser aqueles que ensinam o caminho. Nós temos que falar para as pessoas, vocês querem aprender sobre casamento, vem aqui na minha casa e convive comigo aqui alguns dias. Vocês vão aprender o que é ser casado. Nós temos que falar para os nossos jovens, que precisam de referência, vocês querem aprender o que é ser casado, você vem aqui viver na minha casa. Nós temos que falar para os nossos jovens, pelos adolescentes, vocês querem aprender como é que é ser um homem íntegro, ser uma pessoa que se importa com a outra, assim, vem viver comigo, vem caminhar comigo, vem andar comigo.
Porque nós temos que ser a referência, nós temos que ser aqueles que apontam o caminho e que conduzem as pessoas para a terra da promessa de Deus, de semear nessa perspectiva. E a igreja perdeu muito essa perspectiva. Nós estamos preocupados com muitas coisas, não estamos preocupados com aquilo que é mais importante, nós estamos preocupados com aquilo que Deus diz para não se preocupar. E não estamos preocupados com aquilo que Deus fala que a gente devia fazer. Né? Eu fico pensando também nessa questão de emprego. Estamos vivendo uma situação muito complicada no país agora, com essa questão de muita coisa que parou e muita gente que trabalha principalmente como autônomo, que vai ter grande dificuldade, o governo propondo algumas saídas e etc e tal, tentando amenizar a situação, mas eu fico pensando, como é que nós nos acostumamos com a informalidade? Por que nós nos acostumamos com a informalidade? Porque na hora do caos a gente vê essa situação, onde não existe amparo. Por que nós nos acostumamos com a corrupção que tem lesado tão profundamente a nação, que tem feito tanto mal, e a igreja não tem denunciado isso através de uma vida que condena isso? Porque nós condenamos isso quando nós apontamos o caminho através de uma vida idônea. Quando as nossas atitudes são idôneas em todas as coisas, quando realmente nós nos tornamos referência. Quando nós não nos corrompemos por causa de alguns interesses menores, mas nós permanecemos firmes no propósito, porque nós sabemos que nós somos chamados para ser boca de Deus, para ser um farol nessa geração, para ser pessoas que conduzem o caminho e para deixar um legado. Essa é a minha oração. E esse é o meu temor, que a igreja não consiga perceber isso e não se arrependa disso. Eu acho que Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento. Na verdade, a gente pensa, eu vi muitos vídeos aí, e até mesmo pregações acusando o mundo do que está acontecendo. Quando Deus sempre começa a correção pela casa de Deus. Porque nós devemos ser a voz profética nessa geração, que busca o reino de Deus e sua justiça. E buscar o reino de Deus e sua justiça é agir em amor. Porque a justiça de Deus, Cristo, se manifestou em amor. Ele é a nossa justiça. Foi o amor de Deus que nos justificou. E a igreja deve amar como Ele amou. E é quando nós amamos assim, em todas as instâncias que nós estamos vivendo, que de fato nós vamos ser luz do mundo e sal da terra. Deus tem nos chamado para isso. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Santificado seja o teu nome. Que o nome de Deus seja santo em nós. Que a nossa oração esteja nisso. Que a nossa oração nesse tempo, irmãos e irmãs, seja uma oração por arrependimento. Que seja a oração de nós falando, Senhor, por que nós perdemos a perspectiva? Que o Senhor nos ajude a viver dentro dessa perspectiva do reino, de buscar o reino em todas as coisas. Porque o Senhor já tem prometido cuidar de nós, o Senhor já tem prometido o seu amor, o seu zelo, o Senhor já tem prometido a eternidade, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui como uma igreja enviada, a nossa pátria é uma pátria celestial. E o Senhor tem nos chamado a orar assim. Eu acho que esse tempo de oração que a gente não está orando para Deus nos livrar de nada. Sinceramente, irmãos, eu não oro para que Deus nos livre de nada. Porque o Senhor tem que cuidar de nós. A minha oração tem sido para que Deus renove a nossa fé, abra o nosso entendimento, para que depois dessa pandemia de coronavírus, nós sejamos muito mais igreja. Nós sejamos muito mais voltados para a vontade de Deus. Nós sejamos, de fato, uma igreja que está fazendo a diferença, uma igreja que semeia no terreno da fé, que está semeando no terreno da vontade de Deus, uma igreja que caminha por fé. A melhor coisa é que nós sejamos contados entre os heróis da fé, daqueles que permaneceram. Quando nós abrimos a palavra de Deus na Hebreus, ela vai falar dos heróis da fé. Vai falar da fé, da certeza, do firme fundamento, daquilo que se crê, daquilo que se espera. Nós cremos no amor de Deus. Nós cremos nas suas promessas, nós esperamos nas suas promessas.
Nós cremos no seu cuidado, nós cremos que Ele cuidará de nós. Nós cremos nisso. E também nós precisamos crer que Ele deseja revelar-se. E que mesmo nessa situação dramática, Deus não mudou seu propósito de revelar-se ao mundo perdido. Deus não mudou o propósito de fazer da igreja realmente uma cidade edificada num alto monte, em que as pessoas possam perceber claramente que Deus está entre nós, que Deus vive entre nós e que nós somos de fato o seu povo, nós somos seus filhos e nós desejamos dar-lhe a glória. Em nome de Jesus, que Deus possa de fato restaurar esse altar, esse altar da fé na vida da igreja, esse altar da revelação que foi perdido muitas vezes, para que de fato a nossa vida traga glória ao Senhor, que a gente possa viver vida de paz, de alegria, que a gente enfrente as debilidades dessa nação e que a gente compreenda que nós estamos vivendo um momento crítico desse país, desse mundo, porque Deus tem um propósito de revelar-se. É isso que nós precisamos saber. Senhor, como é que o Senhor deseja revelar-se através da minha vida? Esse é o grande poder. Não existe poder maior do que o poder do amor. Deus poderia intervir e fazer muitas coisas. Ele pode fazer, se Ele quiser, Ele fala. Mas o maior poder que Deus deseja compartilhar com a igreja é o poder de amar. É o poder de interceder, é o poder de se dar, é o poder de se entregar, é o poder de nós sermos aqueles que de fato vão apontar o caminho. Vão ser as pessoas que vão falar assim: nós sabemos aonde é a terra da promessa e nós sabemos como chegar lá. Nós conhecemos o caminho. O caminho é uma pessoa, o caminho é Jesus Cristo. É que Deus nos dê graça de conduzir as pessoas por caminhos de vida, porque nós conhecemos a vida. E a vida é uma pessoa. A vida é Jesus. Que nós sejamos um povo que conduz a nossa nação à verdade. E nós conhecemos a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai, a não ser por meio de Jesus. Essa é a nossa vocação, em todo tempo, em toda época. Ser o instrumento da graça para apontar o caminho e levar as pessoas até o caminho, para que elas alcancem a terra da promessa, a promessa da vida em Deus. Deus nos abençoe, Deus nos dê graça. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre nossas vidas nesse tempo. Te louvamos pela salvação, pela redenção, ó Deus, pela paz que nós temos em Ti, de estarmos reconciliados contigo. Ó Deus, mas nós oramos pedindo que o Senhor nos perdoe nesse tempo, que o Senhor traga quebrantamento, arrependimento ao nosso coração. Ó Deus, para que nós nos lembremos de fato o nosso chamado. Ó Deus, que a intenção do nosso coração seja de fato buscar o Teu reino e a Tua justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, tira do nosso coração toda preocupação, inquietação e ansiedade pelo dia de amanhã, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor já tem feito promessa, o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, eu oro para que o Senhor nos dê então discernimento. Ó Deus, para que a gente não ande por vista, mas que nós sejamos um povo que caminha por fé. Para que nós não sejamos tomados de desespero por aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo, mas que nós sejamos tomados por fé, por aquilo que temos visto e ouvido do Senhor. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor revele a Tua vontade com clareza ao nosso coração, de tal forma que a gente possa ver. Pai, o Senhor tem nos dado o privilégio de conhecer a Tua vontade. Ó Deus, no mundo hoje que vive o terror e o medo, um mundo que vive sem perspectiva do futuro, o Senhor já nos deu o privilégio de saber o futuro. O Senhor já nos deu a conhecer o caminho da verdade, o caminho da terra prometida. O Senhor já tem revelado, nós temos esse privilégio, Pai. Ajuda-nos, Deus, a repartir com aqueles que estão cegos. Ajuda-nos, Deus, a repartir com aqueles que andam em trevas. Pai, que nós sejamos de fato luz, para que o povo que anda na região da sombra da morte
veja a luz do Senhor, veja a luz da salvação, seja alcançado pela tua verdade, pela tua palavra. Restaure isso no meio da igreja, Deus. Restaure o teu propósito no nosso meio. Ó Deus, que o teu reino seja o grande anseio do nosso coração. O grande desejo do nosso coração seja viver para o teu reino, para que se cumpra a tua vontade, para que o teu nome seja santificado em nossas vidas, para que na terra seja feita a vontade do Senhor, de revelar-se, de manifestar a tua glória, de salvar o perdido, de manifestar o teu grande amor e de separar um povo que é seu, que é propriedade exclusiva do Senhor, de restaurar a comunhão que foi perdida, de salvar essa geração. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça, Senhor. Nos ensina a orar, Pai. Que seja semana de oração, que não seja apenas palavras lançadas ao vento, mas que sejam palavras de clamor verdadeiro. Ó Deus, que nós oremos de verdade, que a nossa oração de fato seja oração, que seja uma oração conduzida pelo Espírito, que seja oração que nos leva à tua vontade, e que conhecendo a tua vontade nós continuemos intercedendo diante do teu trono de graça, para que a nossa vida manifeste então a tua justiça. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus nos abençoe, nos dê graça nesse tempo, nos conduza e aparte do nosso coração todo o temor e toda ansiedade. E coloque no nosso coração a alegria da salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e a unção do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, Igreja do Senhor Jesus, aqui nesse país, nessa nação, em toda a terra. E que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre os nossos queridos, sobre a nossa casa, sobre os nossos amados, agora e eternamente. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.